Eu sou Rosa Célia, cardiologista pediátrica, fundadora e presidente do Pro Criança Cardíaca, uma instituição que está comemorando 25 anos cuidando da criança cardíaca carente. E eu sempre digo o seguinte: o Pro Criança é a prova da generosidade do ser humano. Temos nossos parceiros doadores caminhando com a gente desde que eu fundei o Pro Criança e vários outros caminham juntos. Isso realmente é mostrar que não teríamos chegado até aqui se não contasse com essa generosidade do ser humano. Então, somos muito, muito gratos. Obrigada. Pode. Eu queria agora mostrar para vocês todos a honra que nós vamos ter essa tarde de ter a palestrante professora Juliana Kaiser, que é realmente com muita qualidade. O tema de hoje vai ser responsabilidade social no Brasil, ok? A professora Juliana Kaiser, educadora de formação, professora do Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ e do IAG PUC Rio, integra a diretoria executiva da BRH Rio de Janeiro, é conselheira do Junior Achievement, é especialista em ESG, Environment Social Governance, palestrante e gestora da consultoria Trilhos do Impacto, um negócio social focado em ESG e diversidade racial. Então, acho que é muito importante, nós vamos aprender muito, tenho a menor dúvida. E agora, então, eu vou convidar aqui Juliana para dar essa honra para a gente. Muito obrigada, doutora Rosa Célia. Boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui. Estou bem honrada. Na verdade, por favor. A minha relação com a cardiologia ela tem 2 pontos muito peculiares. Eu sou filha de cardiopata grave, que foi paciente do doutor Adib Jatene, e sou casada com um cardiologista. Então, o Freud explica isso, né? Sabe-se lá o que acontece. Meu pai, infelizmente, era paciente de transplante nos anos 80, não sobreviveu, era paciente lá da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E aí, muitos anos depois, eis que conheci meu marido, que é professor de cardiologia. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade social no Brasil, já que a gente está no mês de março, falar um pouquinho sobre a questão de gênero também. A gente vai falar um pouquinho sobre o 8 de março. Eu sou Juliana Kaiser, sou professora do Instituto de Economia da UFRJ. Lá eu trabalho especialmente com o tema da responsabilidade social e da pobreza. Aqui no Brasil, a gente tem muito medo, muito receio, muita vergonha de usar esse termo. A gente fala dificuldade socioeconômica, fala que a pessoa mora na comunidade, ao invés de falar que mora em áreas de favela, em áreas extremamente pobres e vulneráveis. E eu trabalho exatamente com esse tema, de que maneira nós, como sociedade civil, podemos e temos a responsabilidade de sermos agentes para modificar esse cenário. Então, eu trouxe hoje aqui, enfim, alguns slides para a gente começar a nossa conversa. Eu dou aula também na Escola de Negócios da PUC. Lá eu tenho um desafio de trabalhar com o tema da diversidade. Eu sou uma mulher negra e eu já sou professora universitária há muitos anos, mais de uma década, quase 2 décadas. E eu não me orgulho de, nos espaços em que eu ocupo, eu ser sempre a única mulher negra. Então, resolvi trazer para mim a pauta de trabalho, não só a responsabilidade social, mas também o tema da diversidade racial. Eu falo com empresas todos os dias, fazendo uma pergunta: por que será que a gente não encontra pessoas negras, a não ser abrindo a porta, lavando o banheiro, arrumando as coisas? Por que será que as pessoas negras no Brasil, já que somos a maioria, não estão em posições estratégicas na sociedade? Tenho feito um trabalho agora com os jovens acadêmicos da medicina, então vou conectando, e aí com propósito também, vou conectando com médicos amigos para que esses médicos possam mentorar esses jovens médicos recém-saídos da residência, que precisam de networking. Então, o meu voluntariado tem sido muito direcionado para essa pauta nos últimos tempos. Vou tentar me entender aqui com esse passador de slides. Se eu não conseguir, eu vou pedir socorro. Bem, aqui tem um trecho do meu currículo.
lá na Associação Brasileira de Recursos Humanos, na ABRH, como diretora, também estou conversando com as empresas, sempre num diálogo muito franco, e eu, como pesquisadora, eu gosto sempre de fazer perguntas, né? Então, na BRH, a gente tem falado com grandes empresas aqui do estado do Rio de Janeiro para perguntar onde estão as pessoas negras na sua empresa, o que elas fazem. E se não tem nenhuma pessoa negra, por exemplo, fazendo reunião estratégica, né? Enfim, as reuniões online, etc., por quê? E como é que a gente muda esse cenário? Não por acaso, a questão racial no Brasil ela se intercruza com a questão da responsabilidade social. De alguma maneira, o que a gente vai ver hoje, a ideia de a gente depois, enfim, criar um diálogo aqui, os indicadores de pobreza estão diretamente relacionados aos indicadores étnico-raciais. 91% das pessoas, 91% dos espaços periféricos, bolsões de pobreza e favelas no Brasil todo são ocupados por pessoas negras. Não há absolutamente nada na Constituição, no Código Civil, que diga que isso deve ser assim. Existe uma estrutura social que faz com que essas pessoas estejam nesses espaços. E é disso também que a gente vai falar um pouco hoje, por que será? A gente começa aqui, eu precisava começar de um ponto, então a gente começa com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. São os chamados ODS. E quando a gente pensa a responsabilidade social no mundo inteiro, a partir de 2015, a gente pensa a partir desses 17 quadradinhos e do desafio de ter um mundo sustentável. Acho que 2020 é um divisor de águas para a gente. Acho que deu para perceber com a pandemia do coronavírus que não está funcionando, que esse desequilíbrio, não só ambiental, mas também social, não está funcionando. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, voltou para o mapa da fome. Eu, como pessoa física, passei metade do meu 2020 ajudando projetos sociais de base comunitária no Brasil inteiro. Eu trabalho muito com quilombolas, muito com povos indígenas de diferentes estados do Brasil, para que álcool chegasse, para que a água potável chegasse a esses espaços e para que as máscaras chegassem e avisassem as pessoas que o vírus realmente existia. A gente percebeu nitidamente aí, uma das coisas que eu mais fiz foi justamente ajudar que esses projetos pudessem ser pensados em escala, porque a gente fala num país de 220 milhões, ou um pouquinho mais, de pessoas, e como é que você consegue fazer um projeto no momento de emergência, como o que a gente teve, né, em março, abril de 2020, para atingir o maior número de pessoas. Então, um dos nortes para a gente pensar a responsabilidade social de 2015 para cá, são esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Dito Sustentável. O primeiro deles é o de erradicação da pobreza. A pobreza, durante a pandemia, escancarou exatamente como as pessoas, vou tentar usar um adjetivo educado, socialmente favorecidas, permaneceram, de certa forma, num conforto. Eu tenho criança em escola privada. A escola dele se organizou em 15 dias. E em 15 dias, cada turminha já tinha um website. As crianças tinham um Padlet, que era um mural. Elas receberam, a gente recebeu um tutorial de como usar o sistema da escola. E eles continuaram, ele foi alfabetizado, além do português, em outros 2 idiomas em 2020. Então, eu vi essa realidade de manhã na minha casa, e estudando em horário até às 15 horas, com as aulinhas mantidas online, e, ao mesmo tempo, gerenciava os projetos em favelas, em comunidades indígenas do Brasil todo, e via que as crianças empobrecidas estavam fora da escola, ou com propostas que eram propostas para a Suécia. Você vai acessar um sistema online. Quem é essa mãe? Que internet é essa? Quem é que vai pagar esses dados? O Estado? O nosso Estado? Não tínhamos Estado, né? Esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram assinados, né? Enfim, existe uma carta onde mais de 160 países signatários se reuniram na sede da ONU em 2015. O Brasil é um desses países que faz com que esses objetivos devam ser cumpridos aqui, para que até 2030 a gente tenha um país com um pouco mais de equidade em relação a uma série de aspectos. Aspectos ligados à pauta ambiental, à pauta social também e à pauta de governança, por que não? Tá?
Então, a gente vai começar um pouco hoje falando de que maneira a gente olha para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, repensa, e a gente já sabe que, por conta da pandemia, a gente não vai alcançar as metas de 2030. O Brasil já estava muito longe. E agora, nesse momento, no país, havia um grande comitê de pesquisadores, de professores universitários, mapeando os indicadores dos ODS, e esse comitê foi praticamente desfeito. O que a gente tem é de... Eu sou a louca dos indicadores, eu acho que indicador dá para a gente... Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, a gente precisa saber quanto, como, para conseguir ler os dados. A gente tem alguns municípios muito empenhados em cumprir essas metas, mas são iniciativas muito esparsas e sem um comprometimento, inclusive sem o conhecimento da sociedade civil. As pessoas não sabem como elas podem individualmente contribuir para que a gente seja um país sustentável em 2030, que essa era a meta inicial. Quando acontece isso, é como se a gente estivesse fora de uma discussão internacional. Enfim, a gente tem, se não o maior, um dos maiores biomas do mundo, mais importantes do mundo, e, de alguma maneira, a gente vai se colocando fora desse processo. O que vem acontecendo no país em relação à pandemia é absolutamente grotesco. Eu vou usar um adjetivo duro, porém real. Vou trazer os dados sobre a questão do aumento do analfabetismo. A gente já tem, em termos de desenvolvimento econômico, 12 anos de atraso. Porque a gente tem uma geração que não foi alfabetizada. De 2020 a 2022, tem uma geração que ficou offline. E essa geração é pobre e preta, basicamente. Só que essa geração vai crescer e vai ocupar as cidades. Uma organização internacional sediada em Geneve pediu para eu conduzir uma pesquisa. A pesquisa não está concluída, aí tem compliance, não posso falar ainda, mas em cinco capitais brasileiras, para mapear dados de violência armada, uma projeção de violência armada e infância e juventude, num contexto da pandemia. Eu comecei a ver os dados, porque eles queriam entender o quanto que aumentou a quantidade de crianças que já empunham armas no Brasil. Em 5 capitais, o Rio está incluído nessa pesquisa. Quando eu comecei enfim, tive que alocar pesquisadores em vários territórios de conflito armado para conseguirem ver isso. E aí, nas reuniões de grupo, para a gente conseguir já olhar para esses dados, os dados eles são assustadores. Porque, como essas crianças ficaram longe da escola, tem crianças com 5 anos já usando armas. E elas estavam anteriormente na escola. Há um outro dado com o qual a gente vai trabalhar aqui também, é um dado muito difícil, mas um dado muito importante para a gente se comprometer como sociedade civil. Que país a gente quer nos próximos anos. Essas crianças ficaram longe da escola. Agora elas vão ter que recuperar esse tempo. Em várias cidades do Brasil, figura o modelo de aprovação automática nas escolas. Como é que a gente vai trabalhar conteúdos transversais para que esses conteúdos tradicionais que não foram trabalhados nesses 2 anos sejam dados? Eu não sei. Geografia na aula de teatro, história na aula de educação física, eu não sei. Mas o fato é que a gente tem aí um desafio muito grande e é isso que vai nos separar cada vez mais dos países ditos desenvolvidos. Se a gente já tinha um hiato anteriormente, esse hiato aumenta. O cenário não é muito bom, mas melhora daqui a pouquinho, tá, gente? Assim, eu só quis trazer esses dados. Não saiam correndo, por favor. Permaneçam. Estaremos aqui juntos, de mãos dadas. Não porque o Covid não deixa. Não, porque está todo mundo vacinado. Viva a vacina. Olha que ótimo. Eu estou voltando ao invés de ir aqui para frente. Bem, queria trazer esse dado para a gente falar sobre as mulheres, como é que a pandemia afetou as mulheres. Depois a gente faz uma roda aqui, para querer ouvir as mulheres aqui presentes. Quem não teve dias difíceis, levante a mão, porque foi tenso, especialmente no início. A gente já fala de uma sobrecarga feminina, e é isso que nos afasta do ambiente de trabalho, é isso que mulheres trabalham, dados do Brasil, além dos homens, pelo menos 18 horas por semana em trabalhos domésticos. Então, se eu tenho... E aí essa é uma questão de gênero muito importante, isso vai variar de acordo com a classe social, tá? Mas mulheres de classe média, nível superior, etc., trabalham... que optam por não ter ajudante ou porque têm muitos filhos e acabam ajudante, enfim,
às vezes é uma diarista, não é exatamente uma pessoa que fica ali o tempo todo, ficam 18 horas a mais por semana em afazeres domésticos. E aqui no Brasil a gente tem alguns hábitos que são só nossos, né? De limpeza, de organização. Tem que limpar. E aqui joga-se água, como se fosse um recurso que não fosse acabar, né? As pessoas aqui lavam. Aí a gente, às vezes, vai morar fora e entende que as pessoas ficam felizes sem lavar, porque o banheiro tem carpete. Você nunca lavou, ela passa um produto, uma espuma, acabou. E ela passa quando ela tem tempo, porque ela está focada, a mulher está focada em trabalhar, em ganhar o dinheiro dela, em ser independente, não só do seu ponto de vista financeiro, mas também do seu ponto de vista emocional, né? De entender que não está escrito na Constituição, nem no Código Civil, de que mulheres precisam dedicar o seu tempo aos afazeres domésticos. A pandemia escancara também essa diferença de gênero. E aí acontece um fenômeno muito, muito interessante. Um fenômeno muito, muito interessante aqui. Vou colocar e tirar óculos, depois eu conto para vocês por quê, tá? A gente já tem uma perspectiva de gênero que coloca as mulheres em desvantagem. E devo dizer a vocês que nós somos 51% da população. Por que será que, em alguns segmentos, a gente nunca ouviu falar em CEO mulheres? No terceiro setor, é muito comum que as mulheres estejam à frente, né? Isso tem uma razão muito interessante. Vem desde do Brasil colônia, a filantropia no Brasil começa com a Igreja Católica e, com o advento da proclamação da República, as senhoras que eram da aristocracia, elas assumem esse papel. É por isso que as grandes organizações filantrópicas no Brasil, elas são comandadas por mulheres. Mas por que a gente não tem, por exemplo, mulheres CEOs de laboratórios farmacêuticos? Por que será que a gente não tem mulheres CEOs de companhias de energia, de óleo e gás, da indústria automotiva? Onde é que está escrito que mulheres não podem? Em algum lugar, tem algum documento? Na pandemia, então, a sobrecarga das mulheres em função do trabalho doméstico e aí do cuidado com os filhos acaba ainda por retardar esse avanço no mercado de trabalho. E aí eu estou fazendo um recorte falando de mulheres de classe média, tá? Não estou falando mais de mulheres que estão em vulnerabilidade social, porque aí o caso é mais complexo, a gente já comenta. Então, se a gente olhar as taxas de ocupação de mulheres e ocupação de homens em relação ocupação de mulheres em relação à ocupação de homens, a gente percebe a desvantagem e percebe como houve essa redução. A ideia, quando a gente utiliza o termo em economia para falar sobre inativa, a situação inativa, a pessoa está desempregada ou ela não está realizando alguma atividade que tenha remuneração e ela não está ali contribuindo para o PIB. Tá? Não sei se ficou claro até aqui. Bem, quando a gente fala de mulheres, e aí eu queria falar de mulheres, mas falar de mulheres sob o ponto de vista da responsabilidade social. Se estava difícil para as mulheres de classe média, para as mulheres empobrecidas, estava muito mais difícil. Aqui a ideia não é ficar medindo o nível. Deixa eu buscar de novo uma palavra. Nível de dificuldade, mas é fato que para as mulheres empobrecidas estava muito complexo. Quem tinha ajudante lembra que no início da pandemia, muitas famílias dispensaram as suas ajudantes. Mais uma ajudante, a primeira delas, cuja patroa, eu vou usar o termo patroa, que é um termo brasileiro. Em Portugal não se usa esse termo, então esse termo é brasileiro, não é do idioma português, é da forma brasileira de se referir a uma pessoa com a qual a gente tem uma relação de trabalho. A patroa veio daquele primeiro voo da Itália, lembram? Que trouxe pacientes para um hospital em Botafogo. Essa patroa estava contaminada com coronavírus, ela sabia, e a funcionária dela foi trabalhar, e foi o primeiro caso de morte no Brasil. E era uma mulher negra, empregada doméstica. Isso é muito simbólico. Eu lembro que eu fiquei dias pensando sobre isso, falei com os meus alunos à época, enfim, tem uma orientanda que trabalha a questão das empregadas domésticas no Brasil. Eu falei, isto é muito simbólico. Não deixe de botar isso na sua tese. Porque há que se pensar sobre isso. A pessoa sabia que estava contaminada e ela manteve a funcionária ali numa situação
O ODS 10, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 10, ele fala sobre direitos humanos, né, e fala sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão. Acho que alguém que estava ali não tinha muita ideia do que era isso. Bem, a maioria das mulheres empobrecidas no Brasil, então, são mulheres negras. Somos mais de 41 milhões de mulheres negras. A gente representa 23,4% do total aí da população brasileira. E aí, quando a gente olha para esse panorama, né, enfim, das mulheres e das mulheres negras, a gente percebe que existem múltiplas formas de discriminação social. Ela não passa só pela perspectiva racial, não, tá, gente? Porque, em tese, no Brasil, a perspectiva racial ela está mascarada pela questão socioeconômica. O fato é que a gente não tem mobilidade. Então, eu não consigo naturalizar não ter um outro professor negro no Instituto de Economia da UFRJ, que é a universidade mais antiga do Brasil. Não dá para achar que isso é natural num país. Se eu estivesse na Suécia, eu ia falar, na Finlândia, faz todo sentido. Mas no Brasil, por que não tem? Essa é a pergunta. Por que não tem? Porque a gente não tem médicas, são pouquíssimas. Tem uma professora titular da UFRJ, da área de imagem, agora recém-aposentada, maravilhosa. Primeira professora titular negra da UFRJ, da área de imagem, mulher respeitadíssima. Uma, que todo mundo conhece. Então, quem conhece médicos negros no Brasil, e, em geral, a gente conhece pelo nome e sobrenome, porque, como são tão poucos, em algumas áreas não tem um. Então, se alguém quiser... E aí, até a pergunta, alguém aqui já foi a um médico, a uma médica negra? Uma consulta? Pergunta. 1, 2, 3... Estamos aqui num super número incrível. 3 pessoas. Por que não mais pessoas num país como o nosso? Médico, sensacional. Meu sogro foi professor da UF de medicina e na turma dele tinham 2 alunos negros de medicina. Então, assim, meu sogro hoje teria 100 e... É raro, né? E, assim, essa é a pergunta. Por quê? Por que é raro, né? Num país como o nosso? Acho que essa é a pergunta. Bem, em 2020, a gente teve uma redução da oferta de empregos para mulheres. As mulheres sofreram mais com a questão da pandemia. E a gente já tinha, antes da pandemia, esses dados são do IPEA. O IPEA ajuda a gente muito. Eu adoro trabalhar com dados oficiais. As instituições ainda estão lá, o IBGE está de pé, o IPEA também. Já havia uma situação mais difícil para mulheres antes da pandemia e acabou se intensificando. Eu tenho acompanhado esses números. Eu estou escrevendo um livro sobre empoderamento econômico de mulheres negras no pós-George Floyd. E aí, eu não podia... Quer dizer, a pandemia começa em fevereiro, março, George Floyd é assassinado em maio, e aí eu falei, espera aí que eu vou trabalhar com cruzamento de dados e vou mapear. Então, estou olhando para as empresas brasileiras através do relato das mulheres. Então, é uma pesquisa onde eu ouço as mulheres através só do LinkedIn, que é uma plataforma profissional, e aí é uma pesquisa onde elas, se quiserem, elas falam o que está acontecendo. Muitas foram contratadas para cumprir programas de diversidade, mas eu estava muito na dúvida se o perfil socioeconômico tinha mudado. O que eu quero dizer com isso? Se elas, a partir daquele momento, elas tinham, então, melhores condições de vida em relação à habitação, que é um assunto que me intriga muito, porque parte das doenças endêmicas no Brasil talvez tenha uma relação ainda com a habitação precária. As doutoras aqui presentes depois me digam, mas eu ainda me assusto muito quando eu vejo habitação no Brasil. Agora não faço mais visita de território, mas ia fazer para entender indicador e entrei em muitas casas que não tinha janela. Aí, por acaso, as pessoas faziam tuberculose de repetição. Gente, mas não tem janela. Ou outras residências com ratazanas enormes passando e as pessoas só pulando a ratazana. Aí eu falo, olha, isso aqui é um indicador de pobreza, porque, assim, na Idade Média era ok, no século XXI, numa cidade grande... Por que tem tanta ratazana? Vamos entender, né? O que está acontecendo? Por que tem esgoto a céu aberto? Não dá para naturalizar. Todos esses indicadores falam
que aquela região é uma região empobrecida que, muito provavelmente, a vida dessas pessoas está sendo diretamente impactada por esses indicadores. Como? Aí a gente vai para o outro lado. A saúde é impactada, e aí a gente vai cruzar a saúde com a questão da alimentação. A alimentação é uma alimentação rica em carboidrato, em gordura, porque não tem dinheiro para comprar uma, e às vezes nem orientação para poder se alimentar melhor. Baixo índice de letramento. A mãe estudou até o primeiro segmento do ensino fundamental, engravidou cedo, e assim sucessivamente. A gente começa a fazer cruzamento de dados, e muitas dessas famílias são famílias de mães solos, então um nível de sobrecarga absurdo em cima dessas mulheres. Trago essa imagem, uma imagem muito difícil, muito dura, mas uma imagem ainda muito comum no Brasil. Milhões de pessoas no Brasil, no século XXI, não têm acesso a saneamento básico. Cada vez que eu entro no bolsão de pobreza, e a gente vai percebendo quando a gente está entrando em área empobrecida no Brasil, porque existe uma configuração. A arborização vai reduzindo, a gente vê uma quantidade grande de crianças. Quando a área não tem violência armada, a gente caminha mais um pouquinho, vai vendo que as casas elas não têm acabamento na área externa. Se a gente entra na casa, às vezes tem uma super TV, você procura um livro, não tem livro, mas tem a TV, tem um super celular. Os valores em relação aos objetos, eles se modificam um pouco e falam daquele território. É uma vida que acontece mais na rua do que em casa, é uma casa com 30 metros quadrados, com 8, 10 pessoas, em geral chefiadas por mulheres. Agora, quando acontece a pandemia, isso explode. Porque as primeiras campanhas que eu vi, eu usei isso muito em sala de aula, eu lembro que eu vi campanhas assim, a gente desenvolveu lá na UFRJ, na verdade, quem desenvolveu foi a Fiocruz e o CBPF, e a gente entrou para pensar a questão da pobreza. É um hackathon social, logo assim que começou a pandemia, para desenvolver solução em escala, solução tecnológica em escala para ajudar as pessoas em extrema vulnerabilidade. E aí, a primeira campanha que o governo federal solta para falar com as pessoas sobre a pandemia, lavem as mãos e usem álcool em gel. E aí, eu que trabalhei em favelas no Brasil todo, eu pensei, gente, com que água? Lavar a mão como? Álcool em gel? Quanto custa? Eu já faço a conta, já vira uma planilha para mim. Eu falei, gente, a pessoa não come há dias. Ela vive, tecnicamente, a gente chama de insegurança alimentar, que é fome. Ela não sabe quando ela vai poder fazer as 3 refeições mínimas diárias. E tem uma campanha dizendo, aí a gente se reuniu, a Fiocruz tem um trabalho, né, especialmente o laboratório que trabalha dentro da favela da Maré, e a gente foi pensar a solução com os alunos. A gente ficou 3 dias, já virando noite, enfim, com programadores, etc., tentando, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, juntou o pessoal da física, lá do CBPF, juntou algumas pessoas da matemática, da UFRJ, gente lá da economia, da responsabilidade social, pensando soluções rápidas, que fossem viáveis. Quem já pensa em água potável no Brasil, projeto social, que a gente possa conseguir injetar capital através de empresas e fazer chegar água. Como é que faz capilaridade para distribuir álcool e máscara rápido? E quem são os agentes que vão trabalhar com educação para as pessoas se convencerem de que o vírus existe? Porque havia muita dificuldade das pessoas entenderem que precisava usar máscara. Enfim, foi um trabalho muito árduo e precisava... Várias universidades, vários centros de estudos, enfim, no Brasil, se organizaram rapidamente, né, para que, de alguma maneira, a gente pudesse mitigar esse impacto, que foi um impacto muito robusto. E quem tinha esse conhecimento, efetivamente, de área de periferia, foi acionado para entender qual é a linguagem usar, porque a gente via que as campanhas de comunicação eram feitas por pessoas de classe média para pessoas de classe média. Só que a maioria da população brasileira é empobrecida. Então, a gente entendia, olhava para aquilo e falava, gente, essas pessoas estão falando o quê para quem? Né? Então, todo mundo, eu fico brincando que as campanhas no Brasil, muitas delas de conscientização, são para suecos. Né? Está todo mundo falando com escandinavos, letrados, etc., e não para essa realidade. Como é que eu falo para essas pessoas a importância de lavar as mãos? Olha onde a pessoa lava a louça. Ela está ali,
maravilhosa, lavando a louça dela ali, lavando os pratinhos, está com sabão. Mas olha a água que ela tem acesso. Essa é a água. E essa é a água de pelo menos 35% da população brasileira. Bem, tudo certo até aí? Não sei se a gente está ao vivo, a gente está gravando, está ao vivo? Ah, então tá bom. A gente já tinha, e aí eu vou trazer a questão racial, sim, porque havia já há uma diferença grande em relação à expectativa de vida no Brasil entre mulheres brancas e mulheres negras, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A expectativa de mulheres brancas antes da pandemia era de 73 anos, né, quase 74, e das mulheres negras, 69 anos e meio. Essa expectativa de vida, essa diferença, ela tem a ver especialmente com acesso a bens e serviços de saúde. E a educação, porque é a educação que faz com que a pessoa se alimente bem, exceto quando ela tem uma doença grave, etc., mas a pessoa vai desenvolver diabetes, hipertensão, etc., etc. A gente vai fazer estudo antropológico daquilo que a pessoa se alimenta. E sempre que eu vejo estudos que falam sobre padrão alimentar no Brasil, eu tento olhar se a pessoa usou na bibliografia algum estudo que trabalha a pobreza, para a gente não culpabilizar o outro pela escolha ruim do alimento. Então, são dois fatores. Um deles é a educação, porque para a pessoa saber que talvez os farináceos, etc., não seja a melhor opção, né, os ultraprocessados, e o outro é o quanto de dinheiro que ela tem para se alimentar. Porque se a pessoa vive numa emergência, e essa emergência foi o que tornou mais difícil manter as pessoas em casa nos primeiros dias, como é que se diz para um ambulante que ele precisa ficar 20 dias em casa em quarentena? Eu fiz muitos grupos de WhatsApp, de amigos, em que as pessoas dizem assim, estou super triste porque eu não posso sair para malhar, não sei o quê. Gente, aí, assim, com o maior carinho do mundo, falar com as pessoas assim, está deprimido? Te dá um psiquiatra, isso é uma coisa. Não está deprimido? Vou te mandar umas fotos. Você mandava umas fotos de vida real. Sabe, vida real? Olha só, é isso aqui. Não tem nada para fazer, me ajuda a fazer campanha. Você conhece gestora e PMO, conhece gestão de projetos? Ótimo, me ajuda a fazer campanha. Então, abre uma planilha, abre um grupo de WhatsApp, começa a recolher dinheiro e acha uma área, um território que faça sentido para você, para distribuir não o dinheiro, mas a comida, uma cesta básica boa, porque a pessoa pobre gosta de comida boa, pessoas gostam de comer bem, né? Então, com proteína, etc., com frutas, com legumes. Dá para fazer? Dá. Você ajuda? Ajudo. Mas não vem dizer que está chateado porque não está malhando quando as pessoas não comem, né? Porque assim, se é depressão, vai tratar. Se não é depressão, pouca paciência, com um nível de frescura no momento de emergência em que as pessoas morriam de fome. Então, mulheres foram mais afetadas. Imaginem essas mães solo que estavam com seus filhos e essas mães solo, no Brasil, a grande maioria delas, empregadas domésticas e diaristas, e, de repente, alguém diz para elas, fique em casa. Uma das coisas também que eu fiz muito era conscientizar as pessoas de que a sua diarista precisa comer. Precisa comer, como você. Ela não precisa comer foie gras, não precisa comer mostarda de Dijon, precisa comer. Então, se ela não pode ir para a sua casa, como é que ela come? E muitas pessoas ficavam assim, mas eu preciso pagar? Ela é prestadora de serviço. Gente, a gente está ali. Você continua recebendo no seu home office, com a sua cadeira gamer que a sua empresa mandou, né, o seu mobiliário lá adaptado, etc. E está tudo bem isso. Está tudo certo. Mas e a prestadora de serviço? Eu ouvi muitas pessoas e falavam, não está errado. Esse pensamento é escravocrata. Juliana, você é radical. Não, eu trabalho com pobreza. Não sou radical. A pessoa não vai comer. E os filhos dela também não vão comer. Isso vai gerar violência armada. Isso vai gerar violência armada. É isso, vira caos social. Porque no Brasil foi tranquilo, ninguém invadiu o supermercado. Vocês repararam isso? Quando eu comecei a ver os números, porque eu olhava os números e pensava, isso não vai funcionar, gente. As pessoas não estão comendo uma semana, 2 semanas, etc. E os supermercados estavam ok. Eu falei, bem, as pessoas estão tranquilas.
graças ao terceiro setor, às ONGs, esse país não entrou em caos social. O governo federal não conhecia os territórios, não conhecia. Foram os agentes locais que conseguiram entrar nas áreas mais inóspitas para conseguir ganhar capilaridade e distribuir alimentos no início da pandemia. Não foi nenhum outro agente que não o terceiro setor. Eu acho que esse foi um movimento muito, muito, muito potente da sociedade civil, entendendo que não dava para ficar no ar-condicionado, assim, vendo Netflix, ou vendo qualquer outro streaming. Está tudo bem ver Netflix, é super legal. Se não está acontecendo comigo, não está. E outra, né, gente? Não dava para sair do Brasil, né? Porque quando o negócio aperta, Galeão, Guarulhos está aí. Não dava. Então tinha que conviver com isso. E aí fez com que as pessoas também, quem nunca tinha pensado em responsabilidade social, muitas empresas, e aí foi também muito genuíno, porque várias empresas me procuraram, professora, como é que a gente ajuda? A gente não sabe fazer. O que também é muito genuíno. Empresas gigantes, empresas de logística, a gente nunca fez responsabilidade social. Eu falei, sério, vocês não têm um projeto? Gente, vem cá. Tem não, compliance, tudo bem. A gente tem advogado pro bono, a gente ajuda, sabe? Começa a fazer uma rede de voluntariado para que as pessoas pudessem comer. Né? E também foi interessante perceber que havia uma vontade genuína de fazer, mas as empresas não sabiam como. E aí, a minha leitura sobre isso é uma leitura do quão descolados da realidade socioeconômica do Brasil parte da população está. Não faz ideia. Juliana, mas é isso. Poxa, uma empresa de logística, empresa gigante. Todo mundo na pandemia, de classe média, recebeu uma caixinha em casa, não recebeu? A gente comprou a beça online, né? Recebeu, comprava coisas, porque não podia ir até os lugares, a gente comprava. Então, essas empresas faturaram muito, ótimo. Como é que elas devolvem para a sociedade? Como? Tem muita coisa para fazer, né? Bem, uma outra coisa, essa foto, é isso. É o... vai estudar online. Estudo online, periférico. Esse é o estudo online. É um celular com a tela quebrada, sem pacotes de dados, que é da mãe, que em geral é diarista, que chega à noite, aí a escola atulha a criança de coisas para fazer, e, de repente, a gente olha e fala assim, estão falando com que criança, com que famílias, né? Gente, eu preciso mudar minha postura, minha posição. Não, está tudo certo? Está tudo bem aqui? Então tá, vocês falem comigo, hein, gente? A gente está ao vivo, mas eu só não posso cantar, tá? Cantar não dá. E aí, quando a gente olha uma cena como essa, também aconteceu um fenômeno muito interessante das escolas mandarem pastinhas para as crianças, escolas públicas, em algumas regiões do Brasil. E aí eu recebia de líderes comunitários assim, Juliana, você consegue mobilizar aí uma rede para a gente comprar lápis? Falei, peraí, a escola está mandando a pastinha, uma pastinha poliônio de plástico com os deveres para fazer, mas não mandava o lápis, a borracha, o apontador. Gente, a pessoa não tem comida, vai ter o lápis? Não tem o lápis. Mas compra na papelaria. Não, não compra. Espera aí, gente, quantas mil crianças? Vamos cotar lápis. Como é que a gente vai pensar a distribuição? Porque aí não é só comprar. Se você vai trabalhar em escala para projeto social, como é que você pensa a distribuição disso? Né? E como é que você justifica para quem está doando? Aí vamos fazer com pessoa física que vai ser... Não vai ter que passar por um jurídico para... Sabe? Um negócio mega complexo, senão a criança não estuda mesmo. Então, tudo isso aconteceu durante a pandemia. Tem uma grande que está assim, né? Tá difícil, para mim, está difícil de digerir. Está bem difícil, porque a escola tem que ser prioritária. Gente, para mim, eu tenho então uma criança negra, isso bate de uma forma, assim. Ontem eu estava com os pais da escola do meu pequeno e tal, a gente estava num evento falando sobre isso, né? Como essa bolha. As crianças estão ok, assim, claro, emocionalmente e tal, tentando entender a máscara ou a não máscara, o abraço ou não abraço, um pouquinho mais agressivas, mas em termos de desenvolvimento acadêmico, está todo mundo alfabetizado em 3 idiomas. E aí, no meu caso, é uma criança negra. Então, eu olho para esses números e falo, gente, são outros milhões, negros ou não negros, tá? Não importa, mas
é muito difícil para mim. É muito difícil olhar. Né? E pensar, tá, e essa geração vai ser o quê? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer com essa geração de crianças que... Porque elas começaram em fevereiro a alfabetizar. Quando começou final de março? Obrigada, 16, 19. Aulas suspensas. Acabou a alfabetização. 2 anos no celular, para quem tem celular da mãe, jogando. Pede para essa criança voltar, pegar o lápis e fazer B com A, B... Quer. Voltar para a escola. A quantidade de escolas, Brasil afora, em áreas periféricas, que não tem notícias dos alunos, não sabe. Então, eu fui fazer um trabalho para uma determinada organização em São Paulo, e aí fui falar com uma área do governo do estado de São Paulo, de educação, que mapeia a área mais empobrecida da cidade de São Paulo, que é o Jardim Ângela, a zona sul da cidade. As escolas estão tentando mapear nomadismo, entendendo se essas famílias migraram de um lugar para o outro, porque não se tem endereço mais das crianças, o WhatsApp, o contato que eles tinham pelo Facebook da mãe não responde. Então, o que aconteceu? Não dá. Aí a gente não consegue extrair os dados para entender esse movimento. Se faleceram de Covid, só que a família inteira. Né? Então, 4 crianças, não se tem mais respostas sobre onde eles estão. E não dá para entender exatamente o que aconteceu. A gente já tinha números astronômicos de analfabetos no Brasil, tá? Crianças. A gente sai de 1,4 milhões para 1,4 milhão, para 2,4 milhões em 2021. É o que a gente tem. Sem ter a certeza se isso é todos pela educação, tá? Fez uma pesquisa muito séria. As organizações que trabalham com educação no Brasil inteiro estão usando esses dados e gentilmente compartilharam esses dados com todo mundo para a gente entender. E agora? O que a gente vai fazer com esse contingente de crianças não alfabetizadas? A gente vai fingir que não é com a gente esse problema e vai seguir a vida, só tocar pensar na próxima viagem, ou a gente, como sociedade, se compromete, né? Cada um se compromete com não sei. Bem, a gente tem ainda uma questão ligada à alfabetização, sobre taxas de crianças fora da escola, como aumentou, acho que já falei um pouquinho sobre isso com vocês. E a gente vai agora entrar efetivamente em 8M, para falar de 8 de março. Essa foto para a Casa de Mulheres Americanas tem a bandeira norte-americana, mas eu queria pontuar a diferença racial para trazer dados de 8M aqui, para a gente pensar em 8 de março sob diversas perspectivas. Tá? Bem, primeiro a gente começa falando sobre a origem de 8 de março. A gente pode pensar em 2 caminhos aí para 8 de março. A gente pode pensar numa greve na Rússia, do início do século passado, e a gente também pode pensar no movimento norte-americano. Então, de todo jeito, a gente está falando de mulheres brancas, tudo certo. E de como elas vão buscar, com todo o direito e com toda a força que deveriam, a igualdade. Anteriormente, esse termo não é um termo de época, é equidade, mas o que elas buscavam era a igualdade entre homens e mulheres. E já se entendia no início do século XX que o trabalho aviltante, aquele trabalho da Revolução Industrial lá dos séculos 18 e 19, não deveria mais ser praticado. Porém, ele ainda era praticado com as mulheres. As mulheres pariam, na tecelagem, pariam. Você não quer trabalhar? Então, vai trabalhar. Né? Direitos absolutamente violados, direitos humanos absolutamente violados, condições de trabalho desumanas. Essas mulheres, então, vão buscar igualdade de direitos. E buscar respeito e também paridade salarial, porque ganhavam menos. Continuamos ganhando menos que os homens, tá? Estatisticamente falando. Quase 19%, pelo menos. Mulheres letradas. Mesmo cargo, mesma formação. A pergunta é por quê? Em 1945, a ONU vai lá e institui o 8 de março. Enfim, tem uma longa história aí, eu estou dando uma encurtada, porque eu quero trazer uma outra perspectiva do 8M para a gente se encaminhar para as perguntas aí de vocês, caso vocês as tenham.
A ONU vai lá e institucionaliza esse dia como o dia que as mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, onde as mulheres mundo afora precisam parar e pensar sobre a equidade de gênero, sobre melhores condições de trabalho. 1945, a gente está falando dos meados do século XX. Só que na segunda metade do século XIX, as mulheres já trabalhavam aqui no Brasil. E o trabalho não era remunerado. O 8M, o 8 de março, ele não dá conta de todas as mulheres quando a gente não traz a perspectiva das mulheres escravizadas no Brasil. Porque o 8 de março ele é um dia de luta de mulheres que estavam no trabalho na Europa e nos Estados Unidos, e mulheres brancas. As mulheres negras nos Estados Unidos nem ir para a fábrica iam, porque estavam na colheita do algodão no sul do país e eram escravas também, ou escravizadas, que é o termo sociologicamente correto. Então, ele não dá conta de mulheres negras. As mulheres negras, isso aqui é uma pintura do Debré, Jean-Baptiste Debré, um pintor francês que veio para o Brasil, elas estavam trabalhando, e trabalhando muito. Essa aqui é uma pintura chamada Quituteiras. Elas trabalhavam, e tem uma outra pintura que é sensacional, onde a gente tem... Porque são lutas um pouquinho diferentes. Mulheres negras, na segunda metade do século XIX, lutavam para que seus corpos não fossem violados pelos seus senhores, lutavam para que suas crianças sofressem o mínimo possível e não eram remuneradas de toda forma. Tá? Então, até as pessoas que conseguiam comprar alforria, a grande maioria das vezes eram homens, porque conseguiam, de alguma forma, ter acesso ao ouro, e aí havia furto, etc., e aí conseguiam dinheiro para comprar alforria. Poucas foram as mulheres, comparativamente falando, que tiveram acesso, possibilidade financeira de comprar alforria e sair desse sistema. Tá? Então, falamos de lutas muito diferentes. Mulheres negras ainda são a base da pirâmide social, mesmo, e isso sempre me chama muita atenção, porque mesmo a abolição foi em 1888, né? Então, quando a gente fez, por exemplo, quando a gente fez a abolição no Brasil, logo depois, na Rússia, as mulheres já estavam fazendo greve nas fábricas. Logo depois, 20 anos depois, historicamente falando, é quase nada. E 40 anos depois, nos Estados Unidos, e 60 anos depois, a ONU estava lá ratificando. Em 1945, as mulheres negras no Brasil, elas estavam ainda numa posição de grande maioria de empregada doméstica, vivendo como se fossem pessoas da família. Sabe? Já ouviram? Quase da família. Esse quase da família no Brasil, ele tem um nível de perversão muito interessante, porque quase da família não está no testamento. E se não está no testamento, não vai herdar. E se não está no testamento, provavelmente as crianças daquela mulher negra que fazem parte do quase da família estudam na escola pública, convivem com a criança, filha da patroa, da dona da casa, mas elas não estudam na mesma escola. E a gente percebe, com o decorrer dos anos, como vai fazendo diferença. Para ilustrar isso aqui, eu tenho uma querida amiga médica, que é uma mulher negra, que disse para mim o seguinte: quando ela entrou na universidade de medicina aqui no Rio, ela falou que ela conseguiu ter dimensão do porquê é filha de taxista com empregada doméstica. Ela conseguiu ter dimensão do porquê os filhos da patroa, da mãe dela, estudavam alemão e francês. Porque sempre que ela ia para lá, à tarde, né, no contraturno da escola, ficava na cozinha ajudando a mãe e tudo, na casa da patroa, os meninos estavam em aula de francês e de alemão, e estudavam numa escola que falava inglês. Então, eles falavam, além de português, 3 idiomas. E ela não conseguia entender, mas esses garotos já estudaram, vou estudar de novo. Quando ela entrou na faculdade de medicina, ela se deu conta. Porque, para ela conseguir ler os artigos em inglês, ela suava. Os colegas formados começaram a viajar para apresentar trabalhos em congressos e ela falava só português. E ela disse que foi o momento em que teve o choque cultural, que ela conseguiu entender exatamente que ela, apesar de ser quase da família, e a família dessa patroa, né, da mãe, ajudou muito com que ela conseguisse fazer o cursinho, né, no último ano, e etc. Isso foi incrível, mas ela continuava num nível de diferença de educação, que no Brasil tem uma relação direta com condição socioeconômica. Por isso que é tão desigual.
se todos tivessem acesso a uma escola pública igualitária, como a gente tem em vários países da Europa, onde está todo mundo ali mais ou menos, né, exceto na Inglaterra, por exemplo, que aí tem as escolas privadas, enfim, que estudam toda a nobreza, mas, de uma maneira geral, as escolas públicas são muito boas e está todo mundo ali. Aqui, esse desnível é muito grande. Então, queria muito trazer esse ponto de que o 8M é super importante, é importante que a gente fale de Dia Internacional da Mulher, mas março também, dia 21, a gente comemora o Dia da Eliminação da Discriminação Racial. É um dia muito importante também, para a gente pensar como individualmente, como instituição, a gente ajuda a reduzir essa desigualdade, que no Brasil a questão racial está diretamente atrelada à questão socioeconômica. Vou trazer um último dado aqui para a gente poder partir para a conversa, para perguntas, que é sobre a questão da violência doméstica. Eu falei, acho que em algum momento, sobre as casas de 30 metros quadrados, com 8 pessoas, com 10 pessoas. A violência doméstica no Brasil ela é muito alta. A Lei Maria da Penha tem dado conta, porque, pelo menos agora, a gente consegue tipificar. E as mulheres sabem que estão sendo... que é efetivamente um ato de violência. Então, elas conseguem até se dar conta, e existem uma série de organizações sociais que acolhem mulheres, vários projetos incríveis. Tem um projeto lindo, vou fazer propaganda, é projeto social, tá? Mapa do Acolhimento, não sei se vocês conhecem, a coisa mais linda desse mundo. São mulheres, advogadas, que precisa de uma advogada boa de briga, assistentes sociais e psicólogas, que voluntariamente acolhem mulheres vítimas de violência. É uma coisa, assim, eu fico emocionada com o projeto social, tá, gente? Sou dessas. Então, eu fico assim... E elas são incríveis, porque elas são uma rede super potente. Elas tiram a mulher da situação, elas conseguem, aí vão ao juiz para conseguir a guarda das crianças e organizam. E se a mulher tem que mudar de cidade, porque tem uns casos de violência doméstica, onde ela precisa mudar de cidade, e o Estado não dá conta disso, de fazer proteção dessa mulher. Né? Quando a gente vê esses casos de feminicídio, em geral, porque a mulher demorou a sair daquela situação. Então, o Mapa do Acolhimento é uma das organizações que eu acho, quando eu vejo, assim, e as mulheres voluntárias que estão lá, que também são incríveis, que entendem que essa mulher vítima de violência, ela precisa de uma rede de apoio para conseguir, inclusive psicológica, para ter forças e sair de uma situação de violência. Na pandemia, os índices pioraram muito e, de novo, se a gente tem ali 30 metros quadrados, fome, pobreza, 8 crianças, a probabilidade da violência doméstica aumentar é muito grande. Então, nas áreas de periferia, a situação ficou muito, muito difícil. E aí, de novo, se a gente está falando de pobreza, a gente, em geral, está falando de pessoas negras. Para a gente fechar, eu quero convidar vocês para a gente virar esse jogo, porque a gente tem uma situação desafiadora no Brasil nos próximos anos. Mas eu sou uma pessoa otimista, por isso que eu não saí do país, eu estou aqui, firme, assim, firme. Enteados já foram, eu falo, não, gente, vamos ficar e vamos nos organizar em rede. Há uma coisa também que aqui é muito, muito especial, a maneira como o terceiro setor se organiza. Eu já tive a oportunidade de estar em organizações sociais fora do Brasil, mas aqui tem uma coisa que é orgânica, que vai acontecendo, você não sabe, às vezes, muito, né? Às vezes, organizações muito pequenas. E aí, professora, posso contar uma história? A pessoa vem contar a história da organização, a quantidade de coisa que faz. Quantas pessoas na equipe? 3. Falo, gente, como é que vocês fazem isso? Tu atende 200 crianças, 300 crianças, e fazem um super impacto positivo, e fazem milhões de coisas, e com 3 pessoas. E aí você vai ver até a questão social daquelas 3 pessoas. Não é uma situação social boa, né? Durante a pandemia, eu falava para cada agente comunitário que eu encontrava, gestor de ONG, seu aluguel está pago? Você paga aluguel? Pergunta. Desculpa, você está fazendo um monte de coisa, só vejo você trabalhar como voluntário. Você tem comida na sua casa? Porque aconteceu muito aqui, mesmo, de líderes comunitários. Eu trabalhei com muitos aqui no Rio e em São Paulo. A pessoa estava quase sendo despejada e gerenciando voluntariado. Falei, não, para. Vamos organizar a sua vida primeiro. Você come, sua família está comendo, seus meninos estudam, precisam de alguma coisa, de livro, não sei. Saúde, como é que está? Ótimo, agora a gente vai fazer
para o restante das pessoas, né? Vamos colocar a máscara de oxigênio na gente primeiro. Obrigadíssima. Se vocês tiverem perguntas, estou aqui à disposição. Convido vocês para a gente virar esse jogo, porque dá para fazer, gente. Vocês já fazem aqui no Pro Criança, né? Vocês já fazem lindamente com a doutora Rosa Célia. Muito obrigada. Não sei se temos perguntas ou se a gente encerra por aqui. Eu acho que a pergunta eu tenho como, né? Eu acho que... Por exemplo, eu sou prestadora de serviço do Instituto para Criança, né? Um trabalho para criança. É claro que indiretamente a gente também ajuda, né? Com assessoria de imprensa, a gente divulga e tal, então em breve eu agora, como a gente quer fazer mais, eu sei que tem um dos cursos de todo mundo que nunca tem, porque muita gente realmente tem uma rotina muito sobrecarregada, né? Mas comparado a vida que a gente tem com isso que você apresentou, né, é sempre chocante, né? O caminho que você acredita de ajuda é se unir a quem já é organizado, claro, na cabeça simples que seria, ou tem portais, tem muita coisa, né? Tem muito movimento para se fazer. Por exemplo, você falou, a quantidade de criança que não foi alfabetizada na pandemia, né? Assim, acho que cada um vai encontrar um caminho, né? Mas como? Obrigada pela pergunta. Eu acho que tem assim, dois pontos principais. É entender o que faz mais sentido fazer doação financeira, porque a gente tem que falar de recurso financeiro, sim. O recurso financeiro, dentro do terceiro setor, tem uma importância grande, e pessoas físicas no Brasil, quando confiam na organização, fazem doação, e é muito importante que seja uma doação recorrente, que aí, assim, DEFU, vai a doação todo mês, porque aquela organização vai precisar daquele recurso. Isso é muito, 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 muito importante. Não, eu me sinto mais confortável fazendo um trabalho. Então, ao invés de começar mais uma organização social, e aí entender também, eu gosto muito de pensar um voluntariado, que é um voluntariado especializado, porque carregar a cesta básica e levar para a pessoa, às vezes quem está ali é um gestor de projeto, PMO maravilhoso, que podia estar desenhando uma planilha, pensando em logística, e ele está ali, aí eu falo, olha, você faz assim, você carrega uma cesta básica e desenha isso aqui para mim, que a gente consegue escalar um projeto para 30 mil pessoas, me ajuda aqui de outro jeito. Né? Ou quem é da área da saúde, nutricionista quer fazer um trabalho voluntário. Quantas crianças você quer? Tem mais 500 aí para você. E aí já entrar num projeto que já esteja, eu particularmente acho que já esteja acontecendo, para a gente fugir da burocracia de ter que abrir uma organização social e etc. E alavancar aquilo que já existe. Então, tem vários portais, eu posso falar do Atados, por exemplo, que é um portal de voluntariado, mas entender assim, qual é a causa que me toca, porque o voluntariado tem que ir por aí, qual é a minha expertise e... Assim, eu sou a pessoa dos indicadores. Quantas horas por dia eu tenho, ou por semana, quanto tempo? A média de voluntariado no Brasil, voluntariado especializado, né, não doação, é de 3 meses. É um bom tempo. Vou me comprometer de verdade, vou desenvolver, por exemplo, você de comunicação, uma estratégia de comunicação para uma ONG captar mais recursos. Sensacional. Estruturar um PowerPoint, fazer o Instagram, o LinkedIn da ONG, perfeito. Fez isso, entregou. Ela vai captar mais recursos porque você doou sua expertise para lá, e assim sucessivamente. Fazer uma planilha, não sei, cada um dentro daquilo que sabe fazer. Montar um grupo de WhatsApp de outros voluntários, mobilizar a rede, porque as pessoas doam para aquilo que elas acreditam. Então, falar, se vocês, né, são voluntários aqui do Pro Criança, falar para as pessoas. Você conhece Pro Criança Cardíaca? Você precisa ir lá conhecer. Vem cá, que eu vou. Olha essa apresentação. Não, você tem que ver. Conhece a doutora Rosa Célia? Não, você tem que conhecer. Você precisa conhecer. E aí é isso que faz a diferença, efetivamente. E aqui no Brasil, a gente trabalha muito com essa perspectiva de engajamento para o terceiro setor, dessa forma mais emocional mesmo. Tá? Então, aconselho dessa forma. Mas fazer. Eu não posso me dedicar integralmente. 1 hora por semana, gente. A gente tem esse tempo. 1 hora. Por favor. Eu estou
na verdade, eu já fui atendido por esta equipe há mais de 20 anos. Eu trabalhei na Sociedade Viva Casusa e durante todos esses anos, essa equipe, que eu acho que hoje eu já começo a fazer parte, eu fui muito bem amparado. Então, quando terminou uma história lá, eu comecei a buscar pessoas que tivessem a mesma identidade. Então, eu já tinha o Procriança como identidade. Como virar esse jogo? Eu tenho 3 momentos que eu tive que anotar aqui e eu fico desesperado. Primeiro, você me causou perplexidade, indignação, tristeza, vergonha. Aí você foi continuando com a sua fala, você foi me desafiando, você foi me empoderando e você foi me dando coragem, porque assim, eu acho que estar aqui, quando a equipe do Procriança, ela nos faz reunir numa segunda-feira às 15h, ela encerra um serviço que é de atendimento ao coração a crianças carentes, ela para escutar o nosso coração e a nossa indignação. Então, assim, doutora Rosa, com essa sensibilidade que a senhora tem, a cada dia que eu encontro esse caminho, me enche de esperança. Eu sou um educador e eu acho que essa equipe ela já planta semente em asfalto. Quando a gente para discutir o que você trouxe, quando ela nos oferece esse espaço de discussão, eu acho que a gente já está virando o jogo. Eu percebo, nesses 3 meses que eu estou aqui, quando uma criança entra naquele portão, a gente não só faz o exame do coração, a gente não cuida só do coração, a gente já está aprendendo a ter uma escuta dessa criança, no seu todo. Então, assim, quando ela termina esse atendimento, ela não só teve o coração atendido. Essa equipe, está todo mundo aqui de prontidão com a semente. Eu só acho que a educação, talvez o resultado dela venha a longo prazo. Mas, assim, eu termino dizendo que eu não estou mais indignado com o início da sua fala. Eu estou mais provocado, eu estou mais sensibilizado e eu aceito e agradeço, doutora Rosa, por a gente estar aqui nesse momento, parando e pensando no outro, no olhar do outro, porque acho que é disso que a gente precisa, é de ser mais humano. E o resto, cada um vai descobrir dentro do seu setor, dentro do seu espaço, o que ele pode, o que ele de fato pode ajudar para o outro. É isso que eu queria dizer. Uau! Obrigado. Aceito e agradeço. Muito obrigada. Obrigadíssima pelo convite. Uma honra. Eu estou aqui, assim, ainda bem que estou numa casa que eu sei infartar. Não, eu só queria acrescentar